Paz. Paz, nega. Mais uma vez, né? Fui para a casa do Senhor buscar Deus e você mais uma vez não foi. E o ancião perguntou por você. Perguntou por mim? Uhum. Perguntou para o que ele quer comigo? Não sei. Perguntou por você, né? Porque você não está mais congregando, você não está mais buscando Deus. E é isso, né? E ontem foi uma palavra, foi bênção, foi gloriosa, e foi falando sobre a vinda de Cristo, que está breve. A vinda de Cristo? Sim, a vinda de Cristo. Foi só bênção, foi gloriosa. Pensa, chegou a sentir a presença de Deus mesmo. Tu sentiu a presença de Deus? Senti a presença de Deus. E você fica aí, não vai buscar o Senhor. Aí quando Deus vir, que for levar os seus, você vai ficar aí. Eu vou e você vai ficar aí, do jeito que você tá. Meu amor, Deus sem já buscar voltou. Deus. Cristo já voltou. E eu vou provar você na Bíblia. Quer que eu lhe mostre? Quero sim, me mostre. Tem certeza que você quer ouvir? Sim, quero aprender. Pronto, então vamos lá. Eles estão dizendo que Jesus está para voltar, né? A palavra de Deus foi essa ontem. Estão dizendo que Jesus está para voltar. Sim. Pois está. Então vamos ler a partir do último livro de João, João Batista. O último livro dele que se encontra João 21. Quando Jesus está falando com os discípulos, antes de eu ler, Jesus já tinha ressuscitado. E eu posso provar a você. Também prove. Deixa eu perguntar um negócio. Se Jesus já voltou, e por que na igreja que eu vou congregar, buscar o Senhor, ele sempre fala que Jesus está vindo, a vinda de Cristo está breve, a gente tem que buscar mais o Senhor, tem que congregar mais, tem que orar mais, tem que buscar mais de Deus. Pronto. Pois vamos lá. Está dizendo que tem que buscar de Deus? Sim. Vamos ler. Vamos ler a palavra, a mesma Bíblia que eles têm lá. Que se encontra em João 21, versículo 1, diz assim, ó, Jesus aparece aos 7 discípulos. Tá vendo? Jesus aparece. Então, aqui já está dizendo que Jesus estava em espírito. Ó, depois disso, Jesus se manifestou outra vez. Ao vê-los os discípulos junto ao mar de Tiberíades, foi assim que ele se manifestou. 2. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado de Dídimo, Natanael, que era de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu, mas os dois discípulos de Jesus. Presta atenção, no 3 agora. Ó. Simão Pedro disse, vou pescar. Vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o conheceram, que era ele. 5. Jesus lhe respondeu, filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam, não temos. Então Jesus disse, jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. Ponto. Assim fizeram e já não podia puxar a rede. Então, grande era a quantidade de peixe que tinha na rede. Olha o 7. Presta atenção no 7. E o discípulo a quem Jesus amava, disse a quem? A Pedro. É o Senhor. Então aqui já está provando que exatamente Jesus já tinha morrido e já tinha ressuscitado. Ele estava aparecendo em espírito para os discípulos dele. Sim ou não? Sim. Mas quando a gente chega no 19, no mesmo João 19, preste atenção, no mesmo João 19 diz assim, ó. Jesus disse para glorificar,
Jesus disse para significar que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois disse, fale assim. Jesus acrescenta, siga-me. Ao 20, então diz assim, Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava, segundo era o mesmo na ceia, se reclinando sobre o peito de Jesus, para perguntar, Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então nós vamos descobrir quem era essa pessoa que reclinou na ceia para perguntar a Jesus quem era o traidor, que se encontra no mesmo livro de João Batista, no capítulo 13, versículo 21, que diz assim, ó, depois de dizer isso, Jesus angustiou-se espírito e afirmou, em verdade lhe digo, que um de vocês vão me trair. No 22, os discípulos olharam uns para os outros, sem saber quem era a se referia. 23, ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, a quem ele amava. Quem é que ele amava? João, o mais novo. Então, tudo aqui bate, minha filha, quando chega aqui no versículo 21, no 21, que ele diz assim, para Pedro, no João 21 e no versículo 21, ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este, Jesus responde, se eu quero que ele permaneça vivo até que eu volte, o que é que tu tem com isso? Siga-me você. Então eu vou lhe dar uma explicação básica para você falar para o ancião entender exatamente que Jesus já voltou, porque se Jesus ainda não voltou, João, que morreu na ilha de Patmos, não foi de tortura, não foi Pedro que morreu na ilha de Patmos, não foi Tomé, não foi Tiago, foi João, o mais novo. E a Bíblia está declarando aqui que João, o mais novo, é o que Jesus mais amava ele, que é o que estava na cruz com a Maria Madalena e a mãe de Jesus em carne, que é a mãe de Jesus que era carne, que eles falam Nossa Senhora. Então foi João que ficou na cruz, foi João que perguntou quem era o traidor, foi João que Jesus disse que ele mais amava. Então se todo mundo está dizendo que Jesus ainda não voltou, minha querida, meu amor, então João está vivo. João, ele foi arremessado num caldeirão fervente, mas ele levantou as mãos dando glória a Deus, porque a promessa tinha se cumprido, o que Jesus tinha falado para Pedro, que ele não ia dizer que ele não ia morrer, mas ia dizer que ele não ia morrer de tortura, ou seja, gente matando ele. Então, meu povo, é isso aqui que eu tenho que falar para vocês nesse vídeo. Não caia nessa, porque aonde vocês estão, ali é gaiola, e vocês não são passarinho, como fala a palavra em Jeremias. Eu estou esquecido o capítulo e o versículo. Jesus já voltou, Cristo já voltou no ano 70. Porque se ele não voltou, João, que morreu na ilha de Patmos, ele está vivo. Então ele está vivo, esperando Jesus voltar também. Ele está vivo. E para encerrar essa conversa, para você falar para o ancião, nós vamos para Mateus. Mateus 24, capítulo 24, versículo, eu vou ler só um. Em verdade lhe digo, em verdade lhe digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. 35, passará céus e terra,
porém as minhas palavras não passarão. Então tudo se cumpriu. Quando começa a gente ler do versículo 1 até o 51, está falando sobre o tempo que foi caído no ano 70. Então a gente pesquisa no Google. Você que está aí do outro lado da tela, você que está assistindo esse vídeo, pesquise no Google exatamente o que é que significa uma geração. Quantos anos é uma geração? É 35, 40 anos. Então se Jesus tinha 33 anos na morte dele, foi 33 anos que ele morreu, que ele foi morto na cruz do Calvário. Então, com mais 40 anos, tudo bate na volta dele. E aqui está falando em Mateus 24. Leia do começo até o 51. Geração. O que é que significa uma geração? 40 anos. Então, se estão dizendo que Jesus está para voltar, então João, o mais novo, que foi caído no caldeirão, e ele glorificou a Deus levantando as mãos, e ele morreu na ilha de Patmos, como todo mundo sabe na Bíblia. O ancião sabe, o pastor sabe, o presbítero sabe, o diácono sabe, o obreiro sabe, o seguidor que diz que está andando na casa do Senhor sabe, que ali não tem nada de casa do Senhor. Ali tem muita farsa. Aonde você anda? Mas quem vai libertar é o Espírito Santo, que a própria palavra fala que quem liberta a gente é o Espírito de Deus. Pois você chega para o ancião e você amostra essa palavra para ele. Eu vou escrever no papel e vou mandar você levar para ele e mandar ele ler. E mais uma vez, meus irmãos, compartilha esse vídeo, comentam, espalha, que tem muitas pessoas presas nesse sistema religioso. E o meu canal no YouTube é Ferreira Pura Graça. E no TikTok é f.pura.graça. Estamos aqui mais uma vez para agradecer a Deus por essa maravilhosa oportunidade, porque Ele dá visão a gente, não é carnal, e sim é espiritual. E é aqui, ó, na leitura, no entendimento da palavra, que ela vem lá de cima. Eu agradeço por essa maravilhosa oportunidade, e é graça no sistema. Amostra para o ancião, viu?